Boa tarde! Hoje no Nem Tudo é Só Política, no comando Raul Alfredo, hoje eu tenho a honra de estar aqui com um prefeito promissor, um prefeito que vem fazendo a diferença na cidade dele, meu amigo há 10 anos. Gente, eu falo aqui todo dia, meu amigo, todo programa, meu amigo, mas são mesmo, porque eu vivi nisso há quase 30 anos. Então o pessoal fica falando, mas todo mundo é meus amigos. Só de estar aqui no meu programa, aceitar o convite de estar aqui, é meu amigo. Hoje eu estou com nada mais, nada menos do que o prefeito de uma das cidades mais ricas do Brasil, o IDH mais alto de Minas Gerais. Estou aqui com simplesmente João Marcelo Diegues. É um prazer estar aqui com você, prefeito. Fala, Raul, meu amigo, que alegria poder estar aqui. É amigo mesmo, já tivemos a oportunidade de estar junto dentro da minha casa, batendo papo. Já vou começar descontraindo. Meu cachorrinho tá morrendo de saudade de brincar com você lá. Cara, e que alegria estar aqui no podcast, falando com quem está nos acompanhando também, contar um pouco dessa experiência nossa, sobre a nossa querida Nova Lima. Enfim, tem muita coisa para a gente prosear aqui. João, aqui é diferente de tudo que todos os programas que você já teve. Vou te chamar de João, de prefeito, não pela nossa amizade, pelo carinho que eu tenho por você. Prefeito é você estar. O João, você é eterno do meu coração. Ó, tá vendo, João? Ô, João, a verdade é o seguinte. Aqui é diferente de tudo. Aqui é como se fosse uma mesa de boteco. Nós estamos aqui papeando. Pode falar, sinta-se à vontade, sinta-se tranquilo, como se estivesse lá na varanda da sua casa mesmo. Com a presença lá do seu pai, de sua mãe. Manda um beijão para eles, maravilhoso, pessoas maravilhosas. Eu gostaria de começar o programa falando o seguinte. Programa não, né? O podcast. Como você tem uma vida lá dentro de Nova Lima, que é um exemplo e vasto serviços prestados à sociedade, que eu sou testemunha, viu, gente? Eu sou testemunha que ele vem fazendo um trabalho desde adolescente. O João sempre foi um menino muito, como eu disse, promissor. Vou contar um caso aqui. Uma vez que eu fui fazer um discurso na casa dele, que é uma verdade, eu falei assim, ó, olha, o João, vocês não tenham dúvida que ele será um menino promíscuo. Promíscuo? Aí todo mundo olhou assim. Falei, não, desculpa. Aí todo mundo, que isso, Raul? Promissor. E olha que deu certo. Ele é um cara que tem uma vasta... E é alegria minha estar, porque eu conheço ele há 10 anos, uma vasta experiência na área pública e na área social. Ele vai contar isso, porque todo mundo fala que eu falo demais, sabe, João? Mas eu falo mesmo. Isso é normal meu, sempre fui falador. Mas eu gostaria de escutar você sobre a sua infância, João. Como que é você de Nova Lima? Porque eu conheço a sua história, mas o telespectador tem outros aí do meu convívio ou do seu próprio convívio que não conhece a intimidade sua, irmão, de como que você veio e como você surgiu e como você está. Pois é, Raul, eu sou de uma família lá do centro da cidade, do coração da cidade. Meus pais são de lá. Apesar dos meus avós, né, terem vindo lá da minha mãe, veio pessoal de Sabará, e também imigrantes espanhóis, e o lado do meu pai vieram de Santo Antônio do Leite, perto de Ouro Preto. Mas os meus pais já nasceram em Nova Lima, foram criados lá, se conheceram lá, se casaram, né? Eu tenho uma irmã, que é a Camila, que é minha irmã mais velha, que é um anjo nas nossas vidas, né? A Camila tem as necessidades especiais dela e eu cresci aprendendo muito com ela, e com certeza é uma bênção na vida nossa. Então, lá em casa, eu e a Camila, meus pais são aposentados da indústria, a vida inteira trabalharam. Minha mãe trabalhou na Morro Velho, ela entrou como estagiária com 17 anos e trabalhou 38 anos sem interrupções lá na mineração. E eu falava com a minha mãe, mãe, eu acho que você foi estagiária do Geo Chalmers, que é engenheiro lá de trás, de tanto tempo na mesma empresa. Hoje, as gerações de hoje não vivem mais isso, né? Impressionante. E meu pai rodou um pouquinho, teve em Ipatinga, Uzi Minas, teve em Ouro Branco, na Gerdau, antiga Açominas, né? Açominas. Enfim, rodou aí, e também Nova Lima, trabalhou na Morro Velho, trabalhou na Emissol, na Jaguar, na Etra, enfim, trabalhou rodando bastante aí, e também aposentou na indústria, né? Então, assim, é uma família que nunca teve envolvimento com política. Quando você falou, nós estamos aqui num bar, pensa um almoço de família de domingo. Nós nunca fomos uma família de ficar, debatendo de política.
né? Mas acabou que isso foi uma vocação que eu descobri ao longo do tempo mesmo. E na minha infância eu sempre participei de muitos grupos de jovem, de escola, então aquela questão de líder de classe, eu era líder de classe todos os anos. Aí tinha grupos de jovem fora da escola, de time de futebol, de equipe de gincana, da maçonaria, do Lions, esses grupos todos eu gostava de participar, gostava de me envolver, gostava de liderar, e isso foi fazendo com que eu fui criando relações aí na cidade, no que diz respeito à juventude, e veio o projeto social, que você disse muito bem, que na verdade nasceu de uma brincadeira, né? Eu ganhei uma roupa de Papai Noel quando eu tinha 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu não sabia o que era projeto social, eu não sabia o que era ONG, eu não sabia também o que era política. Para mim era uma brincadeira. Eu queria ser Papai Noel para as outras crianças. Então eu comecei a juntar os meus brinquedos, que eu não usava mais, os meus primos, a mesma forma, e eu vestia de Papai Noel e ia lá entregar. Com 7 anos era uma brincadeira. Quando já estava com 12 anos, 13 anos, com meus primos, eu falei, não, vamos nós organizar isso daqui melhor. Começamos ainda adolescente, pré-adolescente, passar no comércio, pedir uma ajudinha para comprar brinquedo. E isso a gente mobilizou na escola, além dos primos, os amigos começaram a ajudar. E foi ganhando volume. Isso, João? Quando eu já estava com 15 anos, a gente reunia aproximadamente 600 jovens nessa faixa etária para fazer ação social. É porque com 7 anos você era para estar acreditando em Papai Noel e esperando o Papai Noel. Você estava sendo Papai Noel. Explica isso aí, mais ou menos. E é engraçado que eu acreditava em Papai Noel realmente. Ué? Então, assim, eu lembro, eu chegava no dia 24 à noite, finalzinho da tarde, eu queria ir para casa da minha avó, eu queria levar minha roupa de Papai Noel, porque eu queria vestir, passar a casa da minha avó é bem no centro da cidade, passar no comércio que estava aberto ainda, no ponto de ônibus, na policlínica, levar uma balinha, mexer com os outros, fingir que eu sou Papai Noel, mas eu queria voltar também, porque eu estava esperando o Papai Noel de verdade. Então, assim, é engraçado isso, né? Porque é uma idade que eu acreditava em Papai Noel, mas eu queria ser o Papai Noel também. E aí, com o tempo, né, tomou um caráter social, as atividades deixaram de ser só no Natal, passaram a ser o ano inteiro. Então, desde campanha do agasalho, campanha de Páscoa, campanha do material escolar, campanha do idoso, campanha de doação de sangue, arraial solidário, futebol beneficente, e aí foi um monte. E chegamos assim, quando eu tinha 14, 15 anos, como eu disse, 600 jovens envolvidos em ação social, era muito forte, né? Os pais tinham alegria de quando o filho falava assim, eu vou lá para a atividade do Papai Noel Mirim, porque era algo do bem, é o que todo mundo carrega, com certeza, uma boa recordação. Com o passar dos anos, a gente transformou o Papai Noel Mirim numa ONG, então, juridicamente, né, num CNPJ, uma entidade. Eu fui o primeiro presidente e hoje essa ONG permanece viva com os projetos, tudo, e eu sou um voluntário. Tem a diretoria que eles tocam os projetos, desenvolvem e com liberdade, e eu, por exemplo, sou um voluntário. A partir do momento que eu enveredei para a política, eu decidi não misturar as coisas, para não prejudicar uma história tão bonita da ONG. E continuo sendo voluntário, ajudo, participo, mas tenho os projetos lá. Mas, indiscutivelmente, o trabalho social despertou minha vocação para a política. Porque, como você disse, Nova Lima é conhecida como a cidade dos ricos. Mas o trabalho social me fez conhecer a parte que muitas vezes é invisível. Que, como em qualquer lugar do Brasil, existe pobreza, claro. Existe... E Nova Lima não é diferente. E o projeto social me fez muito novo conhecer isso e despertou essa questão política. Quando eu tinha 18 anos, ainda no projeto social, estava aproximando a eleição de vereador, que aí o pessoal falou, João, está chegando a eleição, a gente não se identifica com nenhum daqueles vereadores que estão lá, a gente quer que você candidate e nós vamos te apoiar. Daí veio esse despertar para uma vida política. Então quer dizer o seguinte, você foi através, porque a gente não é candidato, acredito eu que ninguém é candidato de si próprio, tem que ser de algum causa ou algum grupo. Exato. E você veio através desse grupo. E o Papai Noel Mirim, isso é muito bacana, que existe até hoje, gente. E você não ouviu ele falando, é uma ideia dele. Ele criou, mas passou para frente. Para não confundir as coisas, o pessoal não confundir as bolas, vamos dizer assim. Agora, ô João, o país nosso, que nós vivemos hoje, Brasil, está totalmente polarizado. Tanto da direita quanto da esquerda, vamos dizer assim, Bolsonaro e Lula. Queria que você desse o parâmetro, na sua visão,
que você acha disso? Se isso é bacana ou se não é? Se você acha que isso aí vai trazer frutos positivos ou traz mais frutos maléficos, queria que você explicasse um pouco sobre isso, na sua visão de prefeito e na sua visão de cidadão também. Ótimo. Eu acho o seguinte, o debate de ideias é fundamental para a gente avançar em qualquer circunstância. Eu sou um defensor do debate de ideia. Agora, a polarização extrema, muitas vezes, no meu modo de pensar, ela acaba trazendo mais prejuízos do que avanço. Por quê? Porque a polarização extrema, muitas vezes, ela leva para um caminho que é muito mais de agredir o adversário do que de defender as suas ideias num debate de ideias. A gente vai muito mais para o sangue do que para a construção. Eu acho que divergência é natural, mas quando a gente tem um debate saudável, é possível convergir e encontrar caminho para crescer. Então, eu entendo que, de fato, a gente vive uma polarização hoje muito forte no nosso país, mas eu me preocupo com os rumos que essa polarização pode tomar, que pode ser um rumo que represente um retrocesso, né? A partir do momento que a gente tem dois grupos mais preocupados em perseguir o adversário do que construir uma nação, o resultado não vai ser o melhor possível, com certeza. Então, assim, divergência é natural. Agora, o extremismo eu já vejo de uma maneira como não o melhor caminho. E isso é uma reflexão de cidadão. E quando eu trago para um papel de prefeito, eu falo o seguinte, olha, o prefeito ele é o síndico da cidade. O prefeito é um agente político para resolver os problemas da cidade, não para ser um agente político contaminado por questão ideológica. Não é esse o papel do prefeito. Você está no dia a dia de uma cidade, você tem uma infinidade de problemas para resolver que não vai ser num debate ideológico, sanguinário, extremista que vai chegar a solução nenhuma. Né? O prefeito não é um agente para ser contaminado por questão ideológica. O prefeito é o síndico da cidade. Então, assim, essa é a minha convicção, é a forma que eu levo o trabalho que a gente está fazendo lá em Nova Lima e é como eu acredito que o país tem melhores condições de avançar realmente. Gente, o que ele está falando aí é muito importante. O João, ele tem uma vasta experiência, tá? Antes dele ele perdeu uma eleição para vereador, tá? Muito bem votado, com 1000 votos, mas o partido não o elegeu, não fez a cadeira. Ele foi vice-prefeito de Nova Lima antes de ser prefeito, tá? E numa vasta experiência com um homem que já tinha experiência também, ele entrou como vice. Até a dobrada era a juventude com a experiência. E aí ele veio adquirindo experiência e hoje é um dos prefeitos muito bem conceituado em Nova Lima, está muito bem na cidade, então eu tinha que falar isso. E oferecimentos, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, melhor instituto do Brasil. E determinante, quem faz, passa. Eu tenho que fazer essas propagandas, João, porque é o que sustenta meu programa, entendeu? Né? Se eu não fizer também, eles cortam o programa e acabou a minha alegria aqui de fazer as entrevistas que são importantes, que eu acho. Ô, prefeito, vamos lá em outro quesito. Eu ando na rua, igual você anda também, você deve andar em Nova Lima, eu tenho certeza disso, porque você não é aqueles prefeitos que entra para dentro da prefeitura, tranca a porta e não quer nem saber do eleitorado, e nem do povo, e nem do adversário. Porque quando você torna prefeito, você é prefeito de todo mundo. Tanto do adversário quanto da população, igual você falou aí. Tanto da situação como da oposição. Prefeito de todos. De 10 pessoas que eu escuto na rua, o prefeito, 9 falam mal de política. O que isso se dá? Qual, na sua opinião, chegou a esse ponto do pessoal estar tão insatisfeito, do pessoal estar tão desanimado com a política brasileira, com a política hoje regional, com a política municipal, com a política estadual, enfim, qualquer tipo de política. Isso aí basta a pessoa andar na rua, pelo menos eu. Estou dentro da rua, todos os dias na rua, escuto demais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Por que chegou a esse ponto? Demonizaram a política, né? E não para menos. O nosso país passou por episódios difíceis nas últimas décadas que criou essa rejeição quase que por completa, como dito, por parte da população. Eu entendo que falo em nome da minha geração que está chegando, tem uma responsabilidade muito grande de quebrar isso.
E eu falo o seguinte, eu tenho orgulho de fazer parte de uma nova geração de políticos que estão assumindo essa responsabilidade, que é uma responsabilidade, assim, eu estou fazendo a minha parte, batalhando para cumprir o meu papel como cidade, mas a gente precisa que mais façam pelo país por completo, para a gente superar isso. Mas é inevitável, a gente passou por escândalos e mais escândalos na política, que a população naturalmente, opa, eu quero distância disso. Eu não me identifico, você perde toda a conexão, todo o índice de representatividade, é rompido esse laço de uma maneira tão forte que as pessoas tomam pânico da política. E a única forma da gente enfrentar isso, não tem jeito, é participando. Eu falo que, para mim, a gente escuta muito falando democracia de um lado, democracia para cá, democracia... Mas você anda lá em... Desculpa te interromper, prefeito, seu raciocínio. Mas você... É porque eu já falei que aqui é como se fosse um bar, conversa de bar. Mas você anda lá em Nova Lima, no meio do povo, você escuta eles falando isso, ou você argumenta, ou você não escuta muito do jeito seu de fazer a política, ou seus assessores te contam. Como é que é isso lá no dia a dia, no cotidiano de Nova Lima? O que eu mais sinto lá em Nova Lima, de fato, é algo relacionado a essa polarização nacional e não ao ambiente local, sabe? Há muito esse debate nacional e aí é muito esse debate de um lado agredindo o outro, né? O pessoal da esquerda apunhalando o presidente Bolsonaro e o pessoal da direita apunhalando o presidente Lula. E é muito em torno disso essa guerra e a antipatia da política está muito voltada ao outro lado, sabe? Mas o que eu estava dizendo é que a democracia, no final da história, ela é participação. Quanto maior a participação das pessoas, maior a democracia. E quanto menor, se ela se resumir a zero, virou uma ditadura. Né? Então é o seguinte, a gente tem que participar, não tem outra escolha. A gente tem que se envolver com as questões que são discutidas no município, no estado, no país. É a forma que a gente tem que fazer. E aí que vem essa responsabilidade que eu falei dessa nova geração, de participar, de se envolver e de mudar esse capítulo da nossa história. Mas o que eu sinto de fato lá em Nova Lima é muito também esse reflexo do Brasil, né? De uma polarização que ainda é muito forte e que ainda dita o caminho do jogo. Gente, o João Marcelo, só para explicar para vocês uma coisa, eu lembro ele há 10 anos atrás. Sempre foi um menino determinado, trabalhador. Agora, sempre vi um futuro nele assim, brilhante, porque sempre foi lutador. E sempre nas suas convicções, sempre trabalhando em prol das pessoas, pelo bem das pessoas, e um cara muito correto e justo, e de palavra. Falava e cumpria. Eu lembro do saudoso Caio Narso. Caio Narso virou para mim um grande irmão que eu tive na vida. Infelizmente já não está mais conosco. Ele virou e falou assim: Raul, cola no João, porque o João é uma pessoa de confiança lá em Nova Lima. Falei assim, é porque o João foi um apoiador nosso lá em 2014. Na época ele não era prefeito nem vice-prefeito, ele era apenas vinha de uma eleição de vereador, que ele tinha sido não derrotado nas urnas, mas pelo partido, porque o João sempre foi um vencedor nas urnas. E esse depoimento eu tenho que dar. O Caio falou assim, uma das pessoas mais sérias e que tem um futuro mais promissor, não promissor como eu tinha falado, mas promissor, que eu conheço é esse João. Pode confiar nele, Raul, que ele fará um trabalho bacana para nós lá em Nova Lima. Foi feito, João. Você está de parabéns. A sua conduta como prefeito lá em Nova Lima, sou até suspeito de falar isso, mas o que diz isso são os números. E números contra fatos não há argumentos, contra trabalho não há argumentos. Então você está de parabéns. Eu abro aqui meu coração para falar, porque ele é uma pessoa especial. Especial por quê? Porque eu tenho uma amizade há 10 anos. Então não poderia, fiz o chamado aqui no programa, ele aceitou na maior boa vontade. Então não poderia de dar esse depoimento. Então os assessores dele aqui também, o Paulo Roberto, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e tenho uma admiração ímpar por ele lá. E outros também, que compõem sua prefeitura. Mas é mais fácil trabalhar hoje, João? Isso aí é uma pergunta... Só fazer um comentário, Raul. Impossível não lembrar do Caio, né? Nosso querido Caio, que para mim uma grande inspiração, uma grande liderança e que faz muita falta.
não para mim, faz falta para o nosso país, né? Nos deixou muito cedo, mas certamente deixou também grandes aprendizados. Como eu disse, uma grande inspiração que a gente vai carregar para sempre na nossa memória e no nosso coração. A vida nos prega peça e a gente nunca está esperando, né? É verdade. Acontece isso, mas eu acredito muito em Deus, sabe, João? E tenho certeza que você acredita também. A vontade do Pai. A vontade do Pai sempre tem que ser prevalecida. É verdade. O que a gente pede é para dar o conforto e aquela dor virar uma saudade eterna. É verdade. Você disse aí. Mas, continuando aqui nossa entrevista, João, porque eu aqui com você estou fazendo um parâmetro aqui, que eu não sou costume a dizer esses depoimentos, não, apesar de eu falar demais. Mas isso aí eu tinha que falar porque você é uma pessoa diferenciada mesmo. E não é puxando o saco não, viu, gente? Porque quando também tem que pegar pesado, eu pego com ele também. Quando eu acho que ele está um pouco fora, assim, da realidade, eu vou lá e converso com ele também. Falo, ô, João... É a liberdade assim, de amigo, né? É a liberdade de amigo. Então, eu acho que também, quando tem que elogiar, tem que elogiar. Agora, quando tem que falar também as verdades, as críticas construtivas, tem que falar também. Mas vamos lá. Você está de parabéns e lá em Nova Lima também está no rumo certo. Você vem candidato à reeleição? Vamos para a reeleição. Claro que a gente está muito determinado a cumprir, né, os nossos programas de governo. A gente tem um compromisso com a cidade até o final do ano e vamos seguir trabalhando e perseguindo isso. Mas eu falo o seguinte, reeleição, lá no início do meu governo, eu lembro que uma pessoa falou, João, não sei o que é reeleição. Eu falei, minha preocupação não é a reeleição, é eu merecer ser reeleito. Porque eu merecer ser reeleito é sinal que eu fiz aquilo que foi o nosso compromisso. Então, nós estamos focados em merecer ser reeleito. Eleição, você sabe muito bem, eleição é consequência, se ganha, se perde, né? Mas merecer ser reeleito é o dever cumprido. É isso que vale. Agora, a eleição é lá no dia 6 de outubro, a população vai para a urna e vai decidir. Eu merecendo ser reeleito, e aí, independente do resultado da eleição, eu ter certeza que eu cumpri o compromisso que eu assumi com a minha cidade. Parabéns, é isso aí. Agora, vamos aqui. Eu queria te perguntar uma coisa antes de entrar para o quadro da Rapidinha. Você acha que o poder, particularmente, quando a pessoa está prefeito, ele sai um pouco da torre ou você acha que isso é momentâneo e depois volta à realidade? Fala assim, não, peraí, eu sou o João e eu estou prefeito. Amanhã é passageiro, amanhã eu não posso estar. O que você costuma haver, isso aí, a sua opinião pessoal sobre isso, que é um menino tão novo, que era magrinho, viu, gente? Ele era muito magro. Depois que casou... Eu pesava 58, hoje 85. Eu conheci ele, depois eu coloco até a foto aqui para vocês verem. Magro, magro, magro. Magro mesmo. Magrinho, 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 sem barba, viu? E hoje ele está meio mais chuchadinho, mais fofinho, mais fortinho, né? Vamos falar outro termo, né? Isso aí é o casamento, né? É o casamento. É o casamento. A mulher deve cozinhar muito. Agora, me fala sobre isso, ô João, dentro dessa... Estar e você é. Se eu gostaria, porque nós já conversamos várias vezes isso é muito importante o pessoal saber. Olha... Um dos maiores desafios, e eu imagino que é dos políticos de uma maneira geral, e é um desafio, eu vou dizer aqui e trazer alguns exemplos, e que é muito importante, é uma luta diária de não perder a conexão com a realidade do povo. Você pensa assim, um deputado que está em Brasília, que tem um mundo de agendas lá e está naquele mundo, ele está completamente distante da realidade da população. E está lá. Costuma dizer torre e avião. Então, quando sobe demais, acabou o contato. E esse é um grande desafio. Trazendo para a minha realidade, um exemplo rápido. Eu, há 10 anos atrás, quando nós nos conhecemos... Quando nós panfletávamos, Nova Lima? Isso. Era estudante universitário, que pegava ônibus para ir para a faculdade, ficava debaixo do sol, debaixo de chuva. E hoje eu tenho uma rotina de trabalho muito pesada, Sim. que, como um executivo, seja de uma empresa ou do poder público, eu tenho lá o carro que me leva, que me busca. E aí, eu tenho esses lapsos, assim, que é importante demais, sabe? Quando você passa, você está atrasado para um compromisso, e você vê
exemplo, um ponto de ônibus lotado, que o pessoal precisa de um transporte público decente, como a gente está batalhando para fazer do Municipal de Nova Lima o melhor transporte público possível, essa conexão que não pode perder. Porque por mais que você tenha uma vida atarefada, sem tempo, a gente não pode esquecer da origem da gente e da realidade da maioria da população. Então, o político, ele tem esse desafio, porque, de fato, tem, infelizmente, aqueles que levam a política para o mau caminho, mas tem aqueles também que se dedicam e trabalham muito. E esses que se dedicam e trabalham muito, que têm uma vida muito apertada, também tem esse desafio, que é não perder essa conexão, é não perder a importância da realidade do dia, porque é a razão da gente estar ocupando um cargo público, né? Então, isso é um desafio diário, que todo político tem que fazer um exercício direto para não perder isso, para não perder o olhar para essas coisas, porque é tanto problema, eu falo uma cidade, é tanto problema que chega na nossa mesa, mas que a gente não pode lembrar, não pode esquecer nunca, que tem a população, como eu disse, de um atendimento de saúde, de uma educação de qualidade. Isso é a prioridade e esse é o compromisso com a cidade. Então esse é um esforço que tem que ser feito e que é um, eu acho que quando eu falo Brasília, porque Brasília está distante de tudo, é um exemplo que a gente pode dar. Estão lá os deputados reunidos, discutindo as soluções do Brasil, mas onde que eles estão vendo e vivendo essa realidade, né? É um trabalho que cada um tem que buscar fazer e, enfim, lá em Nova Lima eu busco estar muito próximo da população, eu busco ouvir as pessoas, receber, dialogar para manter essa conexão sempre viva. Isso é muito bacana, sabe? Por isso que eu faço muito tranquila essa pergunta para você, João, porque eu sei que você veio de origens, a educação que seu pai e sua mãe te deu, que eu fiquei lá um pouco lá na sua casa e deu para ver que você é um cara que tem raiz e você jamais vai perder essas suas raízes. Então, eu fiz a pergunta aqui muito tranquilo, só para o pessoal também conhecer mais a opinião sua, porque eu quebrei o protocolo porque eu não faço essa pergunta aqui, mas fiz para você porque tinha certeza e pela sua criação e pela sua índole. Agora, assim, é uma questão, assim, não é fácil, né? Porque você tem lá uma agenda extensa de compromisso. Da mesma forma, tem que dar atenção para os amigos chatos. É difícil. Eu coloco até um exemplo. Tem horas que eu perco a paciência com o meu amigo, prefeito, porque eu também confundo, tem horas. Meu amigo tem que me responder. Não é o amigo, é amigo, mas é o prefeito. É igual eu conheço muitos aí que viraram estrela agora, que não quer, me responde, eu me respondo, Raul, não é? Mas eu entendo, gente. Eu entendo porque eu sou um pouco carente, mas eu entendo que as obrigações do cotidiano são pesadas. Tem que equilibrar e encontrar um caminho, não é isso? Maravilha, querida. Agora nós temos um quadro aqui, ô João, que chama Rapidinha. O que quer dizer essa rapidinha? É na lata, falar na lata. Você resume o que eu vou te perguntar com uma frase ou com uma palavra só. Então vamos lá. Vamos lá. O que você mudaria no Brasil hoje, João? Eu acabaria com essa polarização extrema. Quem dera eu tivesse esse poder, né? Mas meu desejo. Família. A base de tudo, né? Eu acho que a melhor forma de definir são as nossas origens. Nova Lima. Eu sou muito bairrista, então é a cidade do meu coração onde eu quero viver minha vida para sempre. Posso sair, mas eu vou voltar. Prefeitura. Uma missão que o povo me conferiu, que tem data de início e data de fim. João Marcelo. Eu ia falar um sonhador, mas eu vou dizer mais. Um realizador de sonho. Batalhador que corre atrás para realizar seus sonhos. Vitor Penido. Um professor, uma oportunidade muito bacana de aprender quando tive com ele. E para finalizar, por que você aceitou o convite de estar aqui comigo hoje? Essa pergunta é boa, mas por vários motivos. Primeiro, pelo carinho que eu tenho pelo Raul, por essa amizade, por saber que seria um bate-papo muito descontraído e por poder também, através das suas relações, me apresentar e falar um pouco sobre a nossa querida Nova Lima. Então dá um recado aí, agora, dá um recado aí para os seus eleitores aí de Nova Lima, que você é candidato à reeleição,
Solta o verbo aí para eles lá de Nova Lima. Tá certo, pessoal? Valeu pelo bate-papo, todo mundo que está acompanhando aí. Eu quero convidar vocês a acompanhar o nosso trabalho também através das redes sociais, o canal oficial João Marcelo Diegues, da Prefeitura da mesma forma. E pode ter certeza que em Nova Lima nós temos um governo de manga arregaçada, trabalhando dia e noite para construir uma cidade melhor para todo mundo. Valeu, pessoal. E a reeleição? A reeleição nós estamos preparando, vamos concluir nossos projetos, na hora certa vamos apresentar nossas propostas e discutir com a cidade o caminho que a gente vai querer para o nosso futuro. Entrevistei João Marcelo, meu amigo, pessoal, prefeito de uma das melhores cidades do país, tá? A se viver, viu, gente? Nova Lima tem se transformado, graças a esse prefeito, uma cidade maravilhosa para se viver. Não é à toa que o IDH lá é maior do que 8, tá? Maior do que 8. E Nova Lima é uma cidade assim, ó, não só os condomínios, mas a cidade, a parte histórica, a parte centro da cidade, o centro da cidade, tudo muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você tem feito lá em Nova Lima, ô João. E a porta aqui está aberta, escancarada. Você sendo prefeito ou não, enquanto esse programa viver e durar, será um instrumento seu de comunicação aí para todas as pessoas que você quiser comunicar aí. Nem tudo é só política, né? Nem tudo é só que a gente leva na vida são as boas lembranças, as boas amizades. Obrigado pelo carinho, Raul. Tenho certeza que nós vamos encontrar mais vezes. E você sabe que você mora no meu coração. Da mesma forma, irmão. Um abraço. Obrigado. Valeu, amém.